Olá, minha gente. Então, tudo na paz? Maravilha. Pessoal, estamos começando a nossa terceira aula de eletrostática. O título será Potencial Elétrico. Primeira aula, carga elétrica e a lei de Coulomb. A segunda aula, campo elétrico. E essa terceira aula, potencial elétrico. Potencial elétrico é o título. Porém, além da grandeza física potencial elétrico, existem outras discussões, como a energia potencial elétrica, como o trabalho da força elétrica e mais algumas ideias importantes, tá? Então é um capítulo denso e por isso eu vou dividir essa terceira aula em 3 partes para não ficar pesado, tanto para você assistir como para você também estudar. Vou dividir em 3 partes. Essa é a primeira, na sequência tem a segunda parte, depois a terceira e última. A ficha de exercício está disponível aí na descrição do vídeo. É a ficha número 3. Depois que você assistir às aulas, você faz o estudo de cada tema, pode fazer o estudo por etapas, cada uma das 3 partes, pode fazer o estudo de uma vez, aí está na sua mão. Depois disso, você baixa a ficha 3, e vai mandar ver em resolver as questões, tá certo? Com a certeza de que se enfrentar dificuldade nessas questões, você sabe que eu vou postando a resolução e que vai dar tudo certo. Combinado? Muito bem. Então, gente, é o seguinte, é um capítulo que vai exigir alguns conhecimentos de mecânica. Como eu não posso partir da ideia de que você já os tem, eu vou também batendo um papo a respeito sobre esses temas paralelos. Fica certo assim? Muito bem, vamos lá para a nossa lousa digital e vamos começar então a aula. Desejo para você então uma excelente aula, vamos juntos aqui fazer esse trabalho. Vamos lá, tá aí. Pessoal, queria começar, embora o título seja potencial elétrico, eu queria antes fazer uma discussão de algumas ideias que eu posso classificar como pré-requisitos. Estou aqui. Eu queria definir para você energia cinética e depois nós vamos bater um papo a respeito da energia potencial. Então, primeiro uma conversa sobre o que você estudou em mecânica e depois que algumas ideias ficarem todas muito bem estabelecidas, aí sim eu vou atacar o assunto efetivo, certo? Eu te aviso quando isso acontecer. Até lá, são pré-requisitos que vão deixar você, sem dúvida, mais íntimo do assunto novo, certo? Então vamos devagarzinho, vamos aqui para a lousa, foco na lousa. A energia cinética é uma definição, pessoal. Por definição, a energia cinética é a massa da partícula, sua velocidade ao quadrado sobre 2. Energia cinética, então, definida como mv2 sobre 2, certo? Muito bem, aqui. Agora, a energia cinética, que está claro aí para você que ela depende da velocidade, o corpo em repouso, a energia cinética é zero, com o corpo em movimento, para um determinado referencial claro, a energia cinética vai ser diferente de zero. Concorda? Mas existe uma ideia que permeia toda a física que você conhece bem, que energia não pode surgir do nada. Então, se, por exemplo, um corpo está numa situação em que sua energia cinética é nula e no instante posterior ele tem energia cinética, o que é que você concebe? Que nesse deslocamento que o corpo sofreu, o que houve foi uma transformação e que naquela posição inicial o corpo deveria ter um tipo de energia que nesse deslocamento se transformou em cinética. Você entende isso? Pois é sobre essa situação que eu quero conversar com você com calma, devagar. Vai dar tudo certo, foco na lousa. O título dessa conversa vai ser energia potencial gravitacional. Tá aí, pessoal, num local em que a aceleração da gravidade é g. Tá aí. Se você quer o sinônimo de aceleração da gravidade, aqui em cima, lembre-se que aceleração da gravidade ou campo gravitacional. Então, nesse lugar aí, próximo à superfície da Terra, você pode pensar assim, que é o predomínio, próximo à superfície da Terra, eu tenho esse local de campo gravitacional, ou se preferir, em que a aceleração da gravidade é g, certo? Nesse local, eu tenho agora, olha só,
eu posiciono uma partícula e a massa dessa partícula é m, certo? A massa da partícula é m e essa partícula ela está a uma altura h do solo. O solo aí, esse plano horizontal que eu estou usando como referência. Então, no lugar de campo gravitacional G, uma partícula m está a uma distância h do solo. Nesse momento eu estou segurando a partícula. É como se eu estivesse segurando esse objeto aqui, ó. Se eu estou segurando, para o solo como referencial, a velocidade da partícula é nula. Como vai ser o meu instante inicial, então a velocidade inicial é nula. Só que aí eu vou soltar. Eu vou soltar a partícula, não tem mais nada a ver com isso. O que vai acontecer? Ela vai cair em queda livre, porque eu vou desprezar a resistência do ar, e imediatamente antes de atingir o solo, ela tem uma velocidade que eu não sei o valor, mas eu sei que é diferente de zero, concorda? Muito bem, agora foco na lousa para a gente conversar. Pessoal, como a energia cinética é definida como mv2 sobre 2, veja que nesse instante inicial aqui, t0, certo? Nesse instante inicial, a velocidade inicial é nula, então implica a energia cinética inicial também ser nula dessa partícula. Tranquilo aí? Se não tem velocidade, a energia cinética é nula. Agora, nesse instante final, que é o instante imediatamente antes da partícula chegar ao solo, ela tem uma velocidade, eu não sei o valor, mas eu sei que é diferente de zero, então essa partícula tem uma energia cinética diferente de zero. Aí veja, no instante inicial não tem energia cinética, no instante final, energia cinética é diferente de zero. Eu sei que energia não pode surgir do nada. Então, o que aconteceu nessa queda? Uma transformação. Isso quer dizer que no instante inicial, respira agora. Isso quer dizer que no instante inicial, essa partícula tem uma forma de energia que pode, veja só, ela tem uma forma de energia que pode vir a ser cinética. De novo, maior aqui. Respira. Eu estou te falando o seguinte, que no instante inicial, a velocidade é nula. Então, a energia cinética é nula. Nesse instante final, que é imediatamente antes de chegar ao solo, a partícula tem uma velocidade, eu não sei o valor, mas eu sei que é diferente de zero. Então a energia cinética também é diferente de zero. Como a energia não pode surgir do nada, o que houve nessa queda? Uma transformação. Conclusão, lá no instante inicial, essa partícula então tem uma forma de energia que pode vir a ser cinética. Mas veja que nessa queda, quem realiza trabalho, não se preocupe não que eu vou relembrar esses temas, quem realiza trabalho é a força-peso ou força gravitacional, que são sinônimos. Um tipo de energia se transforma em outro quando uma força realiza trabalho, e essa força aí foi a força-peso ou gravitacional. Então vamos respirar de novo, ver se você concorda. No instante inicial, essa partícula tem uma forma de energia que pode vir a ser cinética. Por quê? Porque lá embaixo é cinética. Então, nessa queda, houve uma transformação dessa forma de energia que não tem nome ainda em cinética. Mas veja que essa transformação está vinculada ao trabalho da força-peso. Então, eu posso ampliar a minha frase. No instante inicial, essa partícula tem uma forma de energia que pode vir a ser cinética desde que a força-peso realize trabalho. Que tal? No instante inicial, essa partícula tem uma forma de energia que pode vir a ser cinética desde que a força gravitacional realize trabalho. Essa expressão pode vir a ser, ela te lembra alguma expressão do dia a dia? Quando você, fora de uma aula de física, por exemplo, você está conversando com alguém e de repente está até falando sobre um jogador de futebol, e é um cara que está começando, e você de repente fala assim, olha, esse jogador, ele tem talento, ele tem potencial, ele pode vir a ser craque, não quer dizer que ele já seja, mas ele pode vir a ser. Então essa palavra potencial eu vou trazer aqui para a nossa aula, e veja se você entende. Esse corpo, essa partícula, no instante inicial, ela tem uma forma de energia que pode vir a ser cinética, desde que a força gravitacional realize trabalho, que foi isso que aconteceu nessa queda. Já eu vou falar com mais detalhe do trabalho da força gravitacional. Calma que eu estou só começando. O papo é federal, mas você vai ficar além do conhecimento de uma simples fórmula. Se for para conhecer fórmula, se for para te apresentar fórmula, você não precisa de mim. Nas minhas aulas eu quero que você entenda, que você raciocine, que você aprenda e não decore. Então tem que ter paciência. Veja só, essa partícula
não tinha velocidade, não tinha energia cinética. Imediatamente antes de chegar ao solo, tem uma velocidade diferente de zero, tem uma energia cinética diferente de zero. A minha conclusão é que na queda houve uma transformação de um outro tipo de energia em cinética. Como quem realiza trabalho nessa queda é a força-peso, e eu vou falar com mais detalhe desse trabalho daqui a pouquinho, eu posso então dizer o seguinte: lá no instante inicial, essa partícula tem uma forma de energia que pode vir a ser cinética. Mas o que é necessário para que essa forma de energia se transforme em cinética? Que a força-peso ou força gravitacional realize trabalho. Então veja a frase: ela tem uma forma de energia que pode vir a ser cinética desde que a força gravitacional realize trabalho. Resume isso, inventa o nome. Energia que pode vir a ser cinética, potencial. Desde que a força gravitacional realize trabalho, energia potencial gravitacional. Uma forma de energia que pode vir a ser cinética desde que a força gravitacional realize trabalho. E eu quero agora encontrar uma maneira de calcular essa energia potencial gravitacional. Então vou falar do trabalho da força-peso, você fique atento, certo? Foco na lousa. Enquanto esse corpo se desloca, a força única que atua no corpo é o peso, porque eu desprezei a força da resistência do ar, certo? A força única é a força-peso ou força gravitacional. O deslocamento vetorial que esse corpo sofre, peraí, deixa eu tirar esse instante final e colocar aqui, ó. O deslocamento vetorial que esse corpo sofre, o deslocamento vetorial, pessoal, é um vetor que tem origem na posição inicial e extremidade na posição final. É esse vetor aí de azul. Deixa eu representar esse deslocamento melhor aqui, dar uma caprichada para você. Ele tem origem na posição inicial, extremidade na posição final. Você entende que esse deslocamento vetorial, o comprimento dele, que é o módulo, é H? Então lá vai. O trabalho de uma força, quando a força é constante, e eu vou representar o trabalho pela letra grega tal, certo? O trabalho de uma força, quando a força é constante, é o produto força vezes deslocamento desde que eles sejam paralelos, e é o caso. Mas a força tem que ser constante. A força-peso aqui é constante? É, porque a força-peso, nessa situação, é a massa vezes a aceleração da gravidade ou o campo gravitacional. Como o campo gravitacional aqui é uniforme e a massa da partícula não muda, então o peso também não vai mudar. Isso quer dizer que nesse deslocamento do instante inicial ao instante final, a força-peso foi constante. E o trabalho de uma força constante é o produto força-deslocamento, desde que eles sejam paralelos, que é o caso. E tem mais, como a força é a favor do deslocamento, o trabalho dessa força, o trabalho da força-peso vai ficar mais, porque a força é a favor do deslocamento, a força vezes o módulo do deslocamento. Isso é o trabalho da força-peso, certo? Ou ainda, mais porque a força é a favor do deslocamento, veja que nesse caso o corpo desce e a força-peso é para baixo, não é assim? Mas o peso é o produto M vezes G. E o deslocamento em módulo é H. Então o trabalho da força-peso ficou mais mgh, certo? Nesse deslocamento, o trabalho da força-peso ficou mais mgh, mais porque ele está descendo, o trabalho é positivo quando a força é a favor do deslocamento. Mg é o módulo da força e H é o módulo do deslocamento vetorial. Calma, esse é o trabalho da força-peso, certo? Respira. Agora vem aqui para baixo. Existe um teorema que relaciona o trabalho da força resultante, que é um dos teoremas mais importantes da dinâmica. Esse teorema garante que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Mas quem é a força resultante nessa queda? É a força-peso, porque só tem ela. E o trabalho da força-peso foi mgh. Eu vou deixar o mais invisível, vou escrever aqui mgh. De novo, o trabalho da força resultante, nesse caso, é o trabalho da força-peso, porque só tem ela, e é mgh. Já a variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, que é nula, porque no início o corpo não tem velocidade. O que eu acabei de encontrar? Preste atenção. Wendel, você acabou de encontrar uma fórmula nova para energia cinética. Você está dizendo que a energia cinética é mgh. Não. O que eu estou encontrando aqui é o seguinte, que o corpo tinha de energia aqui em cima se transformou em cinética. Então essa é a energia que o corpo tem no instante inicial. É essa energia que eu vou chamar de energia potencial
gravitacional. Claro, na situação em que o campo gravitacional é uniforme, tá? Porque quando o campo gravitacional for variável, e esse é um tema de um assunto chamado gravitação universal, essa fórmula deixa de valer, certo? Mas se o campo gravitacional for uniforme, a energia potencial gravitacional é calculada como a massa da partícula, o campo gravitacional de onde ela está e uma altura relativa a um plano horizontal de referência, que eu chamei aqui de H. Então é assim que se calcula a energia potencial gravitacional dentro desse contexto. Espera aí, vem aqui para mim. Espera aí, calma. Calma. Ô Wendel, tem uma energia potencial gravitacional? Você parece que está dando aula de mecânica. O assunto dessa aula é eletricidade. Respira, porque isso vai ser fundamental para você entender para valer a primeira discussão do assunto novo. Embora o título do capítulo seja potencial elétrico, a primeira discussão vai se chamar energia potencial elétrica. E eu entendo melhor o que é energia potencial elétrica, inclusive como eu vou calcular essa energia, se primeiro eu entender a energia potencial gravitacional e a maneira que eu segui para encontrar essa equação que está aí. Certo? Então, peraí. Qual foi a moral da história dessa conversa aqui sobre energia potencial gravitacional? Sem fórmula. Energia potencial é uma forma de energia que pode vir a ser cinética. Como nesse caso, quem realiza trabalho é a força gravitacional, então estou falando da energia potencial gravitacional. Uma forma de energia que pode vir a ser cinética desde que a força gravitacional realize trabalho. E essa energia potencial gravitacional, para chegar na fórmula mgh, o que é que eu usei? Eu usei o trabalho da força gravitacional, que foi constante, e o teorema da energia cinética, certo? Calma aí, calma. Mas além da energia potencial gravitacional, tem outras duas formas de energia potencial, pessoal. Sim, tem energia potencial elástica e adivinha, tem energia potencial elétrica. Você se lembra que uma força é classificada como conservativa quando o seu trabalho independe da trajetória? E que a força gravitacional é conservativa? E que essas forças conservativas, elas associam uma forma de energia chamada potencial. E é sobre isso que eu vou continuar falando, porque eu não estou satisfeito. Eu conversei sobre a energia potencial gravitacional e eu quero conversar agora sobre a energia potencial elástica. Calma aí que vai dar tudo certo, confie, certo? Vamos lá. Vamos aqui para a nossa lousa, certo? E eu vou passar agora, peraí, para uma segunda conversa. A energia potencial elástica. Muito bem, o que é que você vê aí? Você vê aqui uma mola comprimida, apenas encostada num corpo. Essa mola está comprimida, ela está num tamanho menor do que o natural. E o corpo, pessoal, peraí, deixa eu melhorar aqui. O corpo está em repouso. A bola está num tamanho aqui, ó, x menor que x0, onde x0 é o comprimento natural da mola. Então a mola está comprimida e o corpo está em repouso, certo? O que vai acontecer? Eu vou soltar o corpo que eu estou segurando aqui e você vai desprezar a resistência do ar e o atrito com esse plano horizontal. É um plano horizontal, certo? Perfeitamente liso. Quando eu solto, o que vai acontecer? A mola vai se restaurar, se preferir, se restituir. E o que acontece? Quando a mola voltar ao seu comprimento natural, esse corpo aqui foi empurrado por ela, ele tem uma velocidade diferente de zero. Vê se não é muito parecido com a página anterior, onde nós conversamos sobre energia potencial gravitacional. Quer ver? Vê se não é parecido. O corpo aqui, no instante inicial, que é esse aqui, ó, ele não tem velocidade, então sua energia cinética inicial é zero. Nesse instante final, o que aconteceu? Ele foi empurrado pela força elástica, ele tem uma velocidade diferente de zero, logo ele tem uma energia cinética diferente de zero. Mas assim como no caso da energia potencial gravitacional, você sabe que a energia não pode surgir do nada. Se não tem cinética no início e tem no fim, isso quer dizer que nesse deslocamento que acontece entre o instante inicial e o instante final, houve uma transformação de energia. Mas quem foi que realizou o trabalho aqui? Não foi a força peso, que é vertical e para baixo, nem a força normal, que é perpendicular ao apoio, que fica vertical e para cima. Essas forças não realizam trabalho porque elas são perpendiculares ao deslocamento. E uma força que é perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho.
Quem é que realizou o trabalho? Foi a força elástica. Então, peraí, veja, tem energia cinética aqui? Não. Tem aqui? Sim. Então, mesmo raciocínio da situação anterior. Deixa eu só melhorar isso aqui para você não confundir com esse que é o sentido da velocidade. Deixa eu só dizer que se a velocidade é diferente de zero, a energia cinética é diferente de zero, tá? E se a velocidade inicial é nula, a energia cinética inicial é nula. Eu acho que didaticamente ficou melhor assim, certo? Então, no início, a energia cinética é nula e no fim é diferente de zero. Isso quer dizer que nesse instante inicial, pessoal, esse corpo tem uma forma de energia que pode vir a ser cinética. Opa, peraí, energia que pode vir a ser cinética? Potencial. Mas quem é que realizou o trabalho enquanto essa potencial se transforma em cinética? A força elástica. Então o corpo tem no início energia que pode vir a ser cinética desde que a força elástica realize trabalho, energia potencial elástica. Energia que pode vir a ser cinética desde que essa força elástica realize trabalho. A força elástica também é conservativa. O trabalho da força elástica também independe da trajetória. Então, essa força elástica, ela também vincula energia potencial, só que elástica. E qual vai ser a fórmula para calcular a energia potencial elástica? Que tal repetirmos o mesmo raciocínio da página anterior, onde você pensou no trabalho da força-peso e depois calculou o trabalho da força resultante como variação da energia cinética. Você fez isso, certo? Então, vou fazer a mesma ideia aqui. Eu vou calcular o trabalho da força elástica e depois vou pensar no trabalho da força resultante como variação de energia cinética. Só que logo de cara tem um problema. Desse instante inicial, pessoal, até o instante final, o que acontece? A mola, preste atenção, ela foi se restituindo e tem uma ideia. O módulo da força elástica, regido pela lei de Hooke, é a constante elástica da mola vezes a deformação. E enquanto o corpo vai do instante inicial para o instante final, essa deformação da mola é variável porque ela está se aproximando do tamanho ou comprimento natural. O que eu estou querendo te convencer é que do instante inicial para o instante final, a força elástica foi variável. E o trabalho de uma força variável não pode ser a força vezes o deslocamento. Não dá. Como é que se calcula o trabalho de uma força variável? Você tem que construir o gráfico da força em função desse deslocamento, cujo módulo coincide aqui com a deformação da mola. Veja que isso nada mais é do que a diferença entre o comprimento natural e o tamanho da mola no início. É a deformação. Então, preciso desse gráfico. Só que eu vejo aqui que o módulo da força elástica é proporcional à deformação. Então, o gráfico vai ser quem como esboço? O gráfico vai ser uma reta inclinada passando pela origem. Logo, vem aqui. A mola aqui está deformada no início de ΔX. No final, a deformação é zero, porque está no instante início, porque a mola está no tamanho natural. E aqui é uma força elástica, que é kΔX. O trabalho, quando a força é variável, ele é em módulo numericamente a área compreendida entre o gráfico e o eixo. O trabalho em módulo é a área. Agora, como a mola está se restaurando, como ela está voltando ao tamanho natural, pessoal, a força elástica é a favor do deslocamento. Então, desse instante inicial para o instante final, esse trabalho é positivo. Logo, o trabalho da força elástica aqui vai ser mais essa área. E que área é essa? É a área de um triângulo, que é a base ΔX, vezes a altura, que é kΔX, base vezes a altura sobre 2, é a área do triângulo. Então, o trabalho, nessa situação em que a mola se restitui, como a força elástica é a favor do deslocamento, o trabalho aqui ficou mais kΔX ao quadrado sobre 2. E para que você queria o trabalho? Para encontrar a fórmula da energia potencial elástica. Como? Fazendo o trabalho da força resultante como a variação da energia cinética. Como a normal e o peso se equilibram, quem é a força resultante? É a força elástica. Então, o trabalho da força resultante é o trabalho da força elástica, que é kΔX ao quadrado sobre 2. Isso é igual à energia cinética final menos energia cinética inicial, que é zero, porque o corpo no início está em repouso. Então, peraí. Wendel, você quer me dizer o quê? Que é uma nova fórmula para calcular a energia cinética? Não, eu estou dizendo que esse cara aqui é o que ele tinha no início, que
ao longo do deslocamento, se transformou em cinética. Então, o que é essa expressão? A expressão usada para energia potencial elástica. Energia que pode vir a ser cinética desde que a força elástica realize trabalho. Então, peraí, calma, 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 vou ficar maior aqui. Respira. Calma. Eu quero, nessa parte da aula, que é a parte 1, te apresentar a energia potencial elétrica. Só que eu quero que você entenda tudo sobre ela. Inclusive, que você acompanhe como é que eu vou chegar na fórmula. Veja que eu vou usar como base, para você entender, eu vou usar ideias mais concretas, que são a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. O tema é energia potencial elétrica, mas eu estou usando discussões mais concretas para que você entenda melhor essa tal de energia potencial elétrica, que vai ser a primeira discussão, que vai ser o que nós vamos fazer nessa primeira parte da aula, certo? Calma aí que vai dar certo. O que é que eu te convenci? Que tem uma forma de energia chamada cinética, que é definida como mv2/2. E que se um corpo está em repouso, a energia cinética é zero. Depois eu te mostrei que um corpo tem uma forma de energia que pode vir a ser cinética desde que a força gravitacional realize trabalho. E chamei de energia potencial gravitacional. E para chegar na fórmula, eu calculei o trabalho da força gravitacional e fiz com que esse trabalho fosse o trabalho resultante. Apliquei o teorema da energia cinética e cheguei em energia potencial como mgh. Repeti tudo para potencial elástica. Eu fiz o trabalho da força elástica como variação de energia cinética, porque a força elástica vai ser a resultante. Só que tem um detalhe. Diferentemente da força peso, que foi constante no deslocamento, a força elástica foi variável. E aí, nesse caso, para calcular o trabalho, eu tive que usar a área do gráfico. Mas depois disso, eu fiz trabalho da força resultante como variação de energia cinética, certo? Muito bem. Tenha calma. Veja só. Eu não vou precisar, para esse capítulo, de potencial elétrico, que é o título do capítulo, da energia potencial gravitacional, nem da energia potencial elástica. O que eu vou precisar é da energia potencial elétrica, que é o que eu vou conversar com você agora. Mas veja que a rotina que eu usei para te convencer que a energia potencial gravitacional é mgh e que a energia potencial elástica é K∆x²/2, eu vou seguir essa mesma rotina sobre a energia potencial elétrica. Vamos fazer? Então respira e a gente vai começar o assunto efetivamente agora, certo? Vem aqui para a lousa. Título do capítulo: potencial elétrico. Mas nessa aula, o tema é a primeira discussão, energia potencial elétrica. Calma aí que você vai ver que vai funcionar perfeitamente. O que é que você vê aqui? Duas cargas, duas partículas eletrizadas, duas cargas pontiformes, preste atenção, por favor, estão separadas de uma distância d. Como hipótese, veja só como hipótese, tá? Eu vou fazer com que essas cargas sejam as duas positivas. E ainda como hipótese, de novo, vou considerar que essa carga Qzão está fixa. Calma aí, você vai entender tudo. A carga Qzinha eu estou segurando. Então ela está em repouso, sua velocidade inicial é zero. Quando eu soltar, pessoal, essa carga, preste atenção. Quando eu soltar essa carga, você vai levar em conta só a força elétrica entre as duas. Você não vai levar em conta nenhuma outra força, tá? Então ela não vai cair porque não tem peso. É só a força elétrica. O que vai acontecer quando eu soltar? Como a força elétrica é de repulsão, essa carga Qzão está exercendo em Qzinho uma força para a direita. Essa carga vai assumir um movimento acelerado para a direita e no instante posterior vai ter uma velocidade diferente de zero. Vê se não é igualzinho as duas primeiras ideias. Como ela estava no início com velocidade nula, a energia cinética inicial é igual a zero. Como no fim, nesse instante final, aqui ó, instante inicial, instante final. Como nesse instante final tem uma velocidade diferente de zero, implica a energia cinética ser diferente de zero. Mas o que é que você aprendeu? Você sabe que a energia não pode surgir do nada. Então, nesse deslocamento do instante inicial para o instante final, nesse deslocamento, o que é que aconteceu? Uma transformação. Isso quer dizer, pessoal, que no instante inicial deve existir uma forma de energia que, enquanto se deslocou, se transformou em cinética.
Uma forma de energia que pode vir a ser cinética, potencial. Só que nessa transformação, qual foi a força que realizou o trabalho? Foi a força elétrica. Então, enquanto a partícula foi do instante inicial para o instante final, a força elétrica realizou o trabalho e houve uma transformação de energia potencial em cinética. Como foi a força elétrica que realizou o trabalho, você vai chamar a energia potencial, então, de energia potencial elétrica. Uma forma de energia que pode vir a ser cinética desde que a força elétrica realize trabalho, concorda? E eu quero agora uma fórmula para calcular essa energia potencial elétrica. Qual foi a rotina que você usou para chegar na fórmula da energia potencial gravitacional e na fórmula da energia potencial elástica? Você fez o quê? Primeiro calculou o trabalho da força. No caso da energia potencial gravitacional, foi o trabalho da força-peso. No caso da energia potencial elástica, foi o trabalho da força elástica. E depois você fez o trabalho da força resultante com uma variação da energia cinética e fez sua conclusão encontrando a fórmula tanto para a energia potencial gravitacional, como mgh, no campo gravitacional uniforme, claro, como energia potencial elástica, como K delta X ao quadrado sobre 2. Constante elástica da mola, deformação da mola ao quadrado sobre 2. Você encontrou as equações para calcular a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, fazendo esse caminho, calculando o trabalho das forças gravitacional e elástica, e depois usando o teorema da energia cinética, trabalho da força resultante como variação da energia cinética. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que aí, pessoal, vai ter um problema. Qual que será? Vamos ver? Eu preciso calcular o trabalho da força elétrica, que eu sei que é de repulsão, enquanto a partícula foi do instante inicial até o instante final. Só que a força elétrica entre um par de cargas pontiformes, ela depende da distância entre as cargas. Isso quer dizer que desse instante inicial ao instante final, a força elétrica foi variável, pessoal. E você já sabe da experiência da força elástica, que quando a força elétrica é variável, eu não posso multiplicar força e deslocamento e achar que é o trabalho. Não, quando a força é variável, eu tenho que usar o recurso da área do gráfico. O problema, vem aqui, é que quando eu vou construir esse gráfico, peraí, deixa eu puxar o gráfico um pouquinho mais para cá, pronto. O problema, pessoal, é que quando eu vou construir o gráfico força, módulo da força versus o deslocamento, observe, esse gráfico é o gráfico da força entre essas duas cargas. E esse gráfico é uma hipérbole. E qual o problema? O problema é que eu não consigo, com matemática de ensino médio, calcular essa área. Essa área exige um cálculo que se chama cálculo integral, que é um cálculo de nível superior. Resumindo, eu não posso entender o que é energia potencial elétrica. Não é isso. Eu posso entender. Energia que pode vir a ser cinética desde que a força elétrica realize trabalho. Eu não consigo criar a rotina que eu criei para demonstrar a fórmula. A rotina eu consigo. Calculo o trabalho da força elétrica e depois faz o trabalho da força elétrica como o trabalho da força resultante. O problema está que eu não consigo calcular essa área. Moral da história, eu não vou conseguir demonstrar a equação. No ensino médio não se demonstra. Por causa desse problema aí, que a área é compreendida entre essa hipérbole e esse eixo. Mas não tem problema. Eu vou te apresentar a equação e veja que teve uma conversa muito importante para você entender o que é energia potencial. Eu vou apresentar a equação e vou te fazer, veja só, uma discussão show de bola, muito importante, completa, para você entender como é que se usa essa equação. Não é só aplicar uma simples fórmula não, tá? Então lá vai. Como a matemática me impediu de calcular essa área, eu não pude dar sequência à demonstração, porque eu não sei calcular no ensino médio a área compreendida entre uma hipérbole e o eixo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que te apresentar essa equação. Não tem problema, a apresentação é muito simples. A energia potencial elétrica, que é de um par de cargas, exclusivamente para um par de cargas pontiformes, vai ser K, constante eletrostática, o produto das cargas sobre a distância entre elas. Está aqui. Poxa, Wendel, você não falou nada, você só fez apresentar a fórmula. Epa, não senhor. Não senhor, não senhora.
Eu criei toda a discussão. Eu só não consegui provar a equação por causa dessa área que está aí. E aí a equação está pronta e eu vou te ensinar tudo a respeito dela, mas tudo mesmo. Primeiro, veja, a energia potencial, como toda energia, é uma grandeza escalar. É diferente do módulo da força elétrica, que era assim, ó. Se você fosse calcular a força elétrica entre essas cargas, o módulo regido pela lei de Coulomb seria calculado por essa expressão. Veja as diferenças. Primeiro, isso aqui é um módulo de uma grandeza vetorial. E aqui a energia é uma grandeza escalar. Já começa diferente. Segundo, aqui usa o módulo da carga. Aqui já usa a carga com seu respectivo sinal. Terceiro, aqui, veja que se relaciona com a distância ao quadrado. E aqui é a distância elevada a 1 só. Certo? Então a energia potencial elétrica é calculada por essa expressão. Claro, a energia potencial elétrica para um par de cargas pontiformes. Essa expressão só vale para um par de cargas pontiformes. Não pode generalizar essa equação. E é calculado então como K, produto das cargas com seus respectivos sinais sobre a distância entre elas. É assim que se calcula a energia potencial elétrica. Mas é pouco, estou na frente do gráfico aqui, mas é rapidinho. É pouco. Eu quero mais. Eu quero duas discussões importantes. Além de conhecer a equação, viu que foi um caminho legal. Fiz revisão de energia potencial gravitacional, de energia potencial elástica. Veja que assim é que você vai entender para valer o que representa essa energia potencial. Você só não conseguiu demonstrar a equação, acompanhar, porque precisou da área embaixo de uma hipérbole. Se não fosse isso, ficaria completo. Agora calma. Eu começo te fazendo a seguinte pergunta. Olha, vou sair aqui, vou ficar aqui em cima. Ó, existe um risco muito grande de você achar que se a distância entre as cargas aumenta, a energia potencial diminui. E não é assim não. Por que existe esse risco? Foca aqui na lousa. Porque o estudante muitas vezes pensa assim, a distância aumentando, a energia potencial diminui. Mas isso não é lógico, não, porque aqui tem sinal, ó. E esse produto das cargas pode ser positivo ou negativo. Então, muito cuidado que você pode ter a distância aumentando e a energia potencial aumentando também. Dependendo do jogo de sinais. Aí você vai dizer, Wendel, que complicação. Não, por que não? Porque eu tenho uma maneira de fazer você visualizar isso sem se estressar. Eu vou te mostrar como é que a energia potencial se comporta para um par de cargas em função da distância entre elas. E eu vou fazer essa discussão tanto para o caso em que as cargas têm o mesmo sinal, ou seja, o produto delas é positivo, como o caso em que as cargas têm sinais opostos, e aí o produto das cargas é negativo. Como é que eu consigo fazer essa discussão de uma forma que você entenda todo o detalhe? Construindo um gráfico. O gráfico é energia potencial para esse par de cargas versus a distância entre elas. A distância entre as cargas está aqui, e aqui embaixo eu vou construir o gráfico. Energia potencial versus distância. Qual que é a equação? K, Qzinho sobre D. Pessoal, para o mesmo par de cargas, isso aqui não muda. Então, para o mesmo par de cargas, eu fico com uma função do gênero. No eixo Y, energia potencial, Y. Aqui uma constante A e no eixo X a distância. Um gráfico que reflete essa função é uma hipérbole equilátera. Esse gráfico aqui, matematicamente, ele é uma hipérbole equilátera. Como o meu eixo X começa a partir do zero, essa hipérbole equilátera ela só pode estar acima da origem ou abaixo. O que vai definir se a hipérbole equilátera está acima ou abaixo é o sinal de A. Isso é matemática, tá? Matematicamente falando, matemática. Se a função for essa e eu quero x sempre maior que zero, se a função for essa aqui, eu tenho uma hipérbole equilátera acima da origem se o valor de A é positivo e abaixo da origem se o valor de A é negativo. Isso é matemática. Veja que se o valor de A é positivo, a função é decrescente. Se o valor de A é negativo, a função é crescente. O gráfico é uma hipérbole equilátera. Eu vou escrever já já. Só que quem é A na minha equação? É o produto K, Qzinho. Só que K não tem sinal, é um valor absoluto. Então quem é que vai dar o sinal de A? É o produto das cargas. Então vamos esboçar nosso gráfico? Ao invés de Y é energia potencial.
ao invés de x é d, mas continua sendo uma hipérbole equilátera, podendo estar acima da origem ou abaixo da origem. O que vai definir? Deixa eu dar uma caprichada aqui. O que vai definir se essa hipérbole equilátera está acima ou abaixo da origem? O sinal de A. E quem é que dá o sinal de A aqui na minha equação? O produto Qzão Qzinho. Então, se A é positivo, é porque o produto das cargas é positivo. E aí o gráfico fica aqui em cima. Se o produto das cargas for positivo, ou seja, se as cargas tiverem o mesmo sinal. Se as duas são positivas ou se as duas são negativas. Agora, o gráfico vai ficar aqui embaixo se o valor de A é negativo. Isso é matemática. E quem é que dá o sinal? Desculpe, se o sinal de A é negativo. Quem é que dá o sinal de A? O produto das cargas. Então, o gráfico fica aqui embaixo se o produto das cargas é negativo. Ou seja, se as cargas têm sinais opostos. Se uma é positiva, a outra é negativa ou vice-versa. De um jeito ou de outro, esse gráfico é uma hipérbole equilátera. O gráfico da energia potencial em função da distância para um par de cargas pontiformes é uma hipérbole equilátera. E ele está acima da origem se o produto das cargas é positivo, ou seja, se as cargas têm o mesmo sinal. E está abaixo da origem se o produto das cargas é negativo, se as cargas têm sinais opostos. Mas e daí? E daí que se o produto é positivo, a função é decrescente. O que é que significa isso? Que se a distância aumenta, a energia diminui. Porém, se o produto é negativo, o gráfico está aqui embaixo, a função é crescente. A distância aumenta, a energia também aumenta. Você percebe isso? Então veja, aqui, muito cuidado. Se você não se cuidar, você vai achar que toda vez que a distância entre duas cargas pontiformes aumenta, a energia diminui. Não é assim não. Se você não tomar cuidado, você vai pensar que toda vez que a distância diminui, a energia aumenta. Também não é assim. Você tem que olhar o jogo de sinais. Veja que se as cargas têm o mesmo sinal, ou são ambas positivas ou são ambas negativas, o produto dessas cargas é positivo. Mais vezes mais, menos vezes menos, mais. E aí a hipérbole equilátera está acima da origem. A matemática mostra isso. Eu te mostrei primeiro a matemática, certo? E se a hipérbole equilátera está acima da origem, a função é decrescente. O que é que significa isso? Que se você aumenta a distância, a energia diminui. Se você diminui a distância, a energia aumenta. Isso quando as cargas têm mesmo sinal. Porém, fique ligado que se as cargas tiverem sinais opostos, Qzão positiva, Qzinho negativo ou vice-versa, essa hipérbole equilátera está abaixo da origem. E a consequência disso é que ela é uma função crescente. O que é que vai significar isso? Que você aumenta a distância entre as cargas e a energia potencial aumenta. Que você diminui a distância entre as cargas e a energia potencial diminui. Então, cuidado, não se preocupe não que eu vou dar muitos exemplos disso, mas tem que ter calma. Tem que ter calma, tá bom? Você tem que ter paciência. Por quê? Porque eu estou começando agora. A energia potencial para um par de cargas elétricas é calculada como K, Qzão, Qzinho sobre D. E essa história da energia aumentar ou diminuir para esse par de cargas tem a ver com jogo de sinais. Você tem que se ligar nisso. E esse gráfico mostra isso. Que se por acaso as cargas que formam um par têm o mesmo sinal, a função é decrescente. Maior distância, menor energia. Menor distância, maior energia. E se as cargas têm sinais opostos, o gráfico está abaixo e a função é crescente. Maior distância, maior energia. Menor distância, menor energia. Resumindo, maior distância, menor energia? Depende. Menor distância, maior energia? Depende. Você tem que primeiro identificar qual é o jogo de sinais. Se as cargas têm o mesmo sinal, a função é decrescente. Aumenta a distância, a energia diminui, diminui a distância, a energia aumenta. Se as cargas têm sinais opostos, a função é crescente. Aumenta a distância, a energia aumenta, diminui a distância, a energia diminui. É isso. Calma, só estou começando, você tem que ter paciência, mas o tempo da primeira parte acabou. Nessa primeira parte, eu quis te apresentar a equação da energia potencial elétrica. Não acabou a conversa sobre a energia potencial elétrica, não. Ainda na segunda parte eu continuo essa conversa. É muito importante, tá? Mas a gente tem aquele projeto de ter um tempo médio de 45 minutos e eu não quero estourar muito esse tempo. A gente está chegando perto dele e aí não dá tempo da gente conversar com propriedade sobre a segunda parte da conversa da energia potencial.
Esse capítulo é denso mesmo, mas você vai vencendo por etapas, tá certo? Então a energia potencial elétrica para um par de cargas elétricas é calculada como K, Qzão, Qzinho sobre D. O sinal da carga entra. Lembre-se que o expoente embaixo é 1 e não D ao quadrado, certo? Isso aqui é o toquezinho que já deu 45 minutos. Eu sou organizado, tá? Mas veja, não vou passar muito não. E o gráfico dessa energia para te ajudar. Agora, a gente vai ter esse intervalo, você vai dar uma descansada ou então vai estudar essa parte da aula e eu vou abrir a segunda parte da aula 3, que leva o título de potencial elétrico, finalizando a conversa sobre energia potencial, e depois nós vamos seguir, vai ter uma segunda parte e uma terceira. Eu dividi em 3 partes, vai ser melhor para você, pode confiar. A ficha está aqui na descrição do vídeo, pode baixar a ficha já se quiser, mas eu te peço para esperar para resolver as questões, você esperar estudar toda a parte teórica. Eu acho que seu rendimento, sua eficiência vai ser maior, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixando aquele forte abraço, um desejo de excelente estudo. Até a segunda parte desse capítulo. Até já!